Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que você vai estar com a gente hoje. Meu nome é Carol Ranucci, eu sou Head de Business Development e também de consultoria aqui do Grupo Pact Insights. Eu estou muito feliz de hoje estar tanto com a Maria Antonieta Faisal quanto com o Lucas Pena. Obrigada pela presença. Obrigada. Enfim, obrigada pela troca que a gente vai ter hoje. A Maria Antonieta Faisal, ela é gerente jurídica sênior da Redditor e ela também é superintendente trabalhista da Sul América, cliente nossa há muitos anos. A gente vai contar um pouco mais dessa parceria, dessa trajetória e principalmente contar um pouco mais sobre a trajetória brilhante dela, profissional e pessoal. É uma mulher que eu conheço há pouco tempo, mas a quem eu já admiro bastante. Eu vou passar a palavra para o Lucas Pena, o CEO do Grupo Pact Insights, num primeiro momento, para ele também dar as boas-vindas aqui para todos. E a gente segue nessa conversa, deixando a história da Maria Antonieta ser contada pela Antonieta, já no Antonieta. Sim. Porque é muito mais interessante ela mesma se apresentar. Por favor, Lucas. Obrigado, Carol. Obrigado, Antonieta. Obrigada. Antonieta é cliente da Pact há tanto tempo quanto a Pact existe, então grande parte da nossa história se entrelaça com parte da jornada com a Redditor e hoje em dia também em Sul América. Então é muito bom e eu super agradeço você estar aqui para contar um pouco como a gente conseguiu ajudar a companhia e como a companhia também colaborou com o desenvolvimento do negócio que a gente tem hoje. Então acho que vai ser uma troca muito rica. Então gostaria que você se apresentasse um pouco, contasse um pouco da sua história. Tá joia, Lucas. Obrigada, Carol. Um prazer estar aqui com vocês. Vocês são super acolhedores e acho que essa troca pode ser inspiradora para várias pessoas, né? Contar um pouquinho então da minha história, né? Eu sou gestora jurídica já há 10 anos, sou advogada há 18 anos. Quando eu me formei, eu sabia que eu queria defender interesse de empresas, era um foco já. E aí eu trabalhei primeiro no Hospital das Clínicas, eu passei como trainee lá, até o Lucas estava falando de trainee, entrei como trainee advogada, fiquei até advogada pleno, eu cuidava dos processos trabalhistas, fazia defesas, fazia ações coletivas, isso me deu uma bagagem muito interessante, porque eu fazia o papel do escritório dentro da empresa. Até que se chega um momento profissional que você vê que não vai ter mais o desenvolvimento que você imagina, né? Que aquilo já agregou o suficiente. E aí eu resolvi ir para o mercado, fui trabalhar na Febraban, Federação de Bancos. Fui lá primeira advogada, depois virei assessora de relações trabalhistas. Aí eu tive vivência com relações institucionais, representava o sistema financeiro no Ministério do Trabalho, fazia pareceres sobre projetos de lei, bem interessante também. Participei de debates sobre trabalho decente com a OIT. Foi uma vivência muito rica, com outros segmentos econômicos. Tinha correlação com indústria, comércio, com a saúde também, que na época eu era financeiro, e agricultura. Então tinha essa interface, fiquei lá 4 anos. E até existia a possibilidade de eu ser gestora, mas eu estava um pouco cansada, assim, de ir tanto para Brasília, eu ia toda semana para Brasília. E aí, por uma questão pessoal, assim, eu comecei a ter enxaqueca, comecei a ficar abatida, assim, fisicamente. Eu falei, acho que preciso reavaliar o que me faz feliz, né? E aí também resolvi, então, buscar outras oportunidades. E aí apareceu a oportunidade de gerente jurídico na Redditor, né? Que foi o meu grande desafio profissional. Tô lá há 10 anos. Quando eu assumi lá, eu olhava o estado de São Paulo primeiro, aí eu olhava todas as áreas, olhava civil, criminal, além de trabalhista. Já foi meu primeiro desafio. Eu vindo de uma cultura do sistema financeiro que é bem cartesiana, técnica, profissional, e vou para um ambiente da saúde que é muito mais familiar, impessoal, né? Uma empresa do Rio de Janeiro, que o Carioca também tem esse perfil mais informal, né? E aí teve esse choque de cultura, né? Mas me dediquei muito para fazer essa entrega de profissionalização da equipe,
de entregas de resultado financeiro e de gestão dentro do jurídico da rede. Fiquei alguns anos, depois teve uma redefinição de papéis e aí eu assumi a estrutura trabalhista mesmo, né, dentro da empresa nacional. Aí passei a olhar o grupo de hospitais, de oncologia, laboratórios, e a empresa foi crescendo muito nos últimos anos. Já logo nesses meus anos iniciais foi quando veio a parceria com a Pact, que foi muito proveitosa, assim, ainda é. E há 1 ano e meio, a Redditor adquiriu a Suamérica, que é o que o segmento chama de verticalização da saúde, porque a gente tem, já tinha o grupo de hospitais e passa também a ter uma operadora de planos de saúde, né? E aí um novo desafio para mim, profissional, mas ao mesmo tempo muito motivador, porque eu já tinha vivência de banco e a categoria profissional de securitários, que são quem trabalha em seguradora, é muito parecida com a categoria de bancários. E aí eu voltei a me ver naquele cenário. Exatamente. Eu falei, nossa, eu voltei para aquele cenário que me incomodou um pouco, mas agora com o lado humano da saúde, né? Que é o que eu busco muito, assim como gestora também. E aí voltei já com essa vivência e aí tentando agregar muito mais também para esse segmento econômico e que tem acontecido. Muito obrigada, parabéns. Obrigada. E me conta um pouquinho, hoje, qual é seu grande desafio, né, na consolidação de todos esses papéis e todos esses movimentos, assim, e como eventualmente você acha que a gente tem conseguido te apoiar nesse desafio? Sim, exatamente. Por favor. E aí contar também um pouquinho dessa parceria com a Pact, né? A Pact estava no início mesmo, né? Igual o Lucas falou, foi um começo quase que junto. Tinha um sócio que a gente tinha amizade com ele, que tinha uma habilidade humana, né? Uma habilidade humana de negociação diferenciada. E aí eu, como gestora, eu sempre jurídica, né? Tive a preocupação. Eu quero fazer acordos, mas eu não quero criar a cultura de que a Redditor faz acordos e por isso eu vou aumentar a judicialização. Eu não queria incentivar a judicialização. Como fazer isso? E a gente entrou nos debates, né, Lucas? E me chama a atenção quando uma empresa inicia o processo de acordo desde o início do processo ou numa fase ali antes até pré-processual, porque eu acho que isso estimula sim a judicialização. Então a gente definiu que faria somente acordos após acórdão de RO, que é uma linguagem técnica, mas para deixar claro na Justiça do Trabalho, a revisão da matéria ela acontece até a segunda instância recursal. Então a gente tem sentença, depois acórdão de recurso ordinário, que é a segunda instância. Depois dessa decisão, dificilmente vai ter reforma substancial, às vezes tem uma reforma constitucional pontual, mas nesse momento a gente já teve uma discussão judicial relevante. Então, a partir dali, e como ainda tem bastante processo pela frente, é um momento que eu entendo seguro para a gente iniciar o processo negocial. E aí entrou a Pact, né? Porque para mim era claro, eu pedia, isso veio da minha vivência como gestora, eu pedia para o escritório fazer acordo, mas isso não é uma habilidade natural do escritório. Sim. O escritório é litigante, né? Ele defende, ele é parcial, ele defende o cliente, ele não tem o perfil conciliatório. Ele precisa ser assim, né? Assim, exatamente. Tudo, ele tem que ser engajado e litigante mesmo. E aí, então, eu via que não tinha o resultado esperado do escritório. Então, isso ficou claro para mim. Veio a parceria com o sócio inicial da Pact, o Rafael, e a gente começou a estruturar como seria instituir o projeto de uma forma segura, né? Então, eu afastei essa questão do momento que a gente faria. A gente definiu teses onde eu não queria criar o precedente de forma alguma, então eu queria esgotar a discussão até o final. E a gente tem esses limitadores, mas mesmo assim sobrou um estoque considerável de ações. Foi onde a gente começou a atuar, né, Lucas? E aí foi uma parceria, assim, é uma parceria muito boa.
E aí, para quem está ouvindo a gente, é gestor jurídico ou está na carreira jurídica, né? É uma parceria que traz um resultado financeiro importante. Eu faço entregas anuais que envolvem milhões, porque a gente está falando de 2 empresas de grande porte, e resultados, isso já há 8, 9 anos. Então, não é uma coisa que às vezes parece que eu passo uma base e ela vai ser saneada e o projeto finda. Não. Como a propositura de ação é dinâmica, então naturalmente a gente vai ter esse caminhar da fase processual necessária de novas ações. Então é um projeto contínuo e com rentabilidade contínua. Sim. Então a parceria é muito boa. Eu acho bacana a gente falar disso, né? A gente estava aqui conversando. De algum jeito, a Pact nasceu graças aos clientes que confiaram naquilo que a gente criou no começo, né? E a Redditor e você foram um dos primeiros que fizeram esse movimento, mesmo que fosse incomum, né? Há tantos anos atrás, as empresas, do ponto de vista jurídico, confiarem em startups ou em outras empresas que não escritórios de advocacia para lidarem com seus problemas sensíveis, em especial o problema trabalhista, que a gente sabe o quão específico ele é, né? O quão técnico ele é. E aqui te ouvindo, eu acho que tem uma convergência não só nesse sentido da confiança, que depois eu queria resgatar com você, mas no primeiro momento até da maneira como a gente desenhou o que a gente oferece. Porque foi justamente o fato de ter pessoas que tinham um domínio grande da própria base como você, de dizerem, olha, não quero fazer acordo antes da sentença, né? Para mim não faz sentido. E eu ainda acho que o TRT pode ser favorável a mim, essa é uma discussão relevante. Então, eu quero garantir que, primeiro, esses processos não sejam negociados. E num segundo momento eu quero garantir várias questões específicas e técnicas, portanto, que sejam bloqueadas para acordo, seja lá qual for a razão, né? Uma terceira que ainda é solvente, funções que você não negocia, pedidos que vocês consideram sensíveis. E essa necessidade toda mostrou para a gente que tinha uma complexidade, então a gente nunca foi para um caminho, por exemplo, de virar o DIAR, porque a gente entendia que a complexidade do trabalhista era muito diferente e que uma negociação em ODR digital de maneira massificada traria acordos errados para a companhia. Isso. Então a gente investiu mais em criar um sistema proprietário justamente que fosse nesse caminho do compliance, né, do compliance das regras do projeto. Então, na base de vocês isso é verdadeiro para a Redditor, a gente acompanha integralmente a base de vocês ativa, aplica essas regras dentro do sistema e aqueles que são validados nesse sentido são submetidos à empresa, né, à sua equipe, para que ela decida se está fazendo sentido nesse momento negociar, em termos de provisão e etc. Então, acho que foi muito bacana a parceria, não só no sentido da confiança e de viabilizar um negócio, mas também no sentido inspiracional do que é importante. Né? Porque eu, que não sou advogado, por exemplo, que sou engenheiro, se não tem um cliente que me provoca no sentido da necessidade dele, criaria outra coisa. Né? Porque não é desse problema que eu conheço do problema de como resolver um problema do ponto de vista de gestão, de sistema, de tecnologia. Mas o que é importante para você? Né? Se eu não te escutasse, acho que eu não chegaria à solução que a gente chegou hoje da maneira como ela funciona. E aí queria que você contasse um pouco como isso se adequou à dinâmica da sua equipe, né? A dinâmica como a sua equipe trabalha hoje. A gente vê muitas empresas às vezes preocupadas, poxa, se eu trouxer um outro fornecedor, se eu for trabalhar com uma esteira de acordo paralelo, eu não vou duplicar a minha demanda, eu não vou sobrecarregar minha equipe, e aí queria que você contasse um pouco como foi isso na sua equipe, como que você vê isso no sentido de trabalho mesmo para eles. Sim, essa vivência, acho que é bem relevante mesmo, Lucas, que você contando eu fui lembrando, né? A gente vai resgatando, puxando o fio. Não, acho que quando o Lucas comenta, você confiou numa empresa que estava começando ali também, confiou, que eu até comentei com você, né, Lucas? Eu confiei no capital humano, porque eu confiava na habilidade negocial do Rafael e fui confiando em cada pessoa que ele falou que fazia sentido dentro do projeto. O que eu identifiquei dentro de casa? Tiveram várias fases, sabe? Primeiro é isso, a equipe, nossa, mas não é demanda adicional? E aí como que a gente explica para o escritório? Olha, esse escritório não está levando o seu processo, ele é um projeto da Redditor. Então eu sempre me deparei com isso, resistência de algum escritório, ele olha, mas aqui vai reduzir X pastas, tal. Mas isso aqui é governança
jurídica. Perfeito. Né? Isso é o esperado da base. Quando eu tiver um perfil de processo definido adequado para o projeto, ele se aplica. Até tem escritório que fala, olha, então deixa eu tentar fazer o acordo. Eu falei, mas se eu tiver 2 pessoas tentando negociar, a gente quebra a relação de confiança, né, com a outra parte. Então, tiveram esses desafios internos, né? Acho que até eu justificar que o projeto era importante, porque eu convivo com outras áreas dentro do jurídico e aí tem áreas que falam, não, tem que fazer acordo desde o começo, aí eu explicado porque eu não quero criar o precedente. Sim. E aí uma coisa que me ajuda muito, a minha visão é que o juiz do trabalho que teve o contato na primeira instância com o demandante, ali, o reclamante que a gente chama, ele fica mais sensibilizado. Sim. Então, ele tem uma certa tendência a deferir alguns pedidos que ele teve um convencimento ali pessoal. Quando a gente vai para o tribunal tem um olhar técnico, então, legalista. O que não está na lei não é devido. Então, normalmente a gente reforma conteúdos no tribunal, onde você faz uma discussão meramente técnica, que nem menos importante, mas são visões diferentes. Sim. Então, explicar essa característica do seu trabalho dentro de casa foi uma construção. Então, teve essa construção, o nosso desafio de definir o estoque adequado para o acordo, porque tinha aquele estoque que vinha de vendedor, que a Redditor adquiriu muito. Então, o vendedor não queria naquele momento, igual você falou, aquele pedido, aquela tese, não faz sentido a gente negociar porque a gente entende que tem o direito, né? Então, aí, essa fase de construir o perfil adequado e aí depois a equipe entender o quanto era relevante o projeto. E também, é o que você falou, Lucas, eu e minha equipe, a gente quer conhecer quanto mais o processo possível. Até o escritório que eu levei para a Sul América, eles falaram, nossa, eu lidando com os 2 grupos assim, de advogados, eu percebo que os antigos, Redditor, eles olham o direito material, eles querem discutir mesmo com profundidade o processo, isso que você está construindo na Sul América. Então, teve vezes que o negociador veio com argumentos e a gente, não, mas é isso, isso, isso. Então a gente rebateu, aí chama reunião e vamos reconstruir as bases. E também, às vezes, vocês da mesma forma. Olha, a realidade do cliente, do reclamante, é essa. Tem uma situação pessoal vou dar um exemplo aqui. Esse ex-funcionário não quer abrir mão do plano de saúde por uma questão pessoal. Vamos reavaliar a condição dele? Para isso não inviabilizar a negociação, e a gente voltava e olhava. Como teve caso recente, que era um caso que a gente pediu para fazer o acordo, mas eu era totalmente contra a matéria. Aí peraí que a gente vai no tribunal brigar mais. Aí fomos e revertemos, né, Lucas? Que eu acho que foi a primeira vez que aconteceu. Porque eu falei, não é possível a gente perder isso. E eu sou muito assim, o Lucas já tá mais acostumado. Mas acho que tem que ser assim, né? O processo trabalhista é muito dinâmico, né? E a realidade muda muito e depende também muito de quem está envolvido, né? Quando eu falo isso, tem muita gente que fala, você faz uma análise para entender como o juiz decide, mas as pessoas ficam muito apegadas a essa pessoa que decide, quando no direito do trabalho em especial, e aqui falando como alguém que aprendeu o direito do trabalho não sendo advogado, né? Mas eu vejo ali o quanto na verdade é importante a interação das partes que fazem parte daquele processo trabalhista, não do juízo exclusivamente. Então, se você trocar o seu escritório, provavelmente o mesmo juiz, em mesmas situações, com as mesmas funções, decida diferente. Exatamente. Pode ser que com o tempo, reforma trabalhista, mudança de decisão, mudança de composição dos tribunais, né? Tudo isso faz parte da dinâmica. Sim. Então, quando você olha, né, não tem uma variável única que é mais relevante. Estatisticamente, a gente encontra aquilo que é um pouco mais, um pouco menos, mas é o conjunto da obra, né? E eu acho que a sua equipe foi entendendo com o tempo, ao longo desses anos, muito o potencial de cada ferramenta que eles tinham na mão. Por vezes eles pedem para a gente fazer uma análise do potencial de negociação e de chance
de perda específica de um processo, né, separado do escritório, para que ele tenha uma análise voltada para dados, porque a gente não faz a análise jurídica do ponto de vista do advogado, mas a gente faz a análise do ponto de vista de, olha, aqui normalmente você perde, essa empresa está insolvente, esse reclamante está com um problema e existe uma oportunidade. Ou não, olha, aqui normalmente você ganha, aqui talvez valha a pena você brigar. Porque o que a gente diz muito é quanto melhor a briga, melhor o projeto de negociação, desde que você tenha 2 interlocutores. São muitos advogados de reclamante que a gente se relaciona que dizem, eu não suporto o escritório tal, só negocio com vocês. E não é porque o escritório é ruim, pelo contrário, acho que nesse caso é porque o escritório é bom, porque o escritório só bate nele. Né? Então acho que pensar nessas 3 partes, né, e a nossa logo até foi criada assim, né, de ser uma terceira parte na composição desse conflito. Né? Interessante. Então grande parte da inspiração foi por aí. É muito interessante, eu nem tinha me atentado a esse ponto, Lucas, mas essa realidade mesmo. O advogado que vai lá e faz audiência, ele é combativo. Então, ele gera uma repulsa do outro lado. E aí, eu vou ter que negociar com aquele advogado, não quero, é isso que vocês escutam, né? E aí, vocês vêm como um terceiro isento, e aí, de boa fé, lógico, validado pela empresa. E são bem recebidos, né? E eu acho que tem um lugar até da preservação da própria empresa nesse sentido, né? Porque a gente também tem, as companhias passam também a não gostar dos seus advogados, os advogados dos seus reclamantes, porque são advogados que são adversos, são às vezes concentrados, litigam sempre contra você, então isso gera um desgaste, né? E a empresa gera também ali um estereótipo, né, que é natural nesse antagonismo que é comum para o mundo do direito, mas que para a gente não interessa, né, e isso protege você, porque você não precisa sair dessa posição, convencer toda a sua empresa de que aquele advogado que tem centenas de casos contra você merece acordo. Né, porque aquilo faz sentido financeiro, não importa quem está do outro lado. E a gente não faz parte dessa vida da briga do negócio, né? A gente faz parte da relação negocial. Então o advogado traz para a gente, se sente muito mais aberto para trazer muitos elementos que viabilizam a composição de um acordo que seja positivo para a companhia, né? E positivo para ele também. Eu acho que tem algo, e a Carol, que conhece bem do universo da mediação, né? Uma parte da característica nos soa muito voltado para a mediação. Acho que eu não tenho nenhum cliente que fique infeliz com os acordos feitos. Né? Hoje, principalmente, todos celebram os acordos feitos porque eles geram uma economia evidente, né? Assim, é muito importante nas carreiras individuais e no resultado da companhia. E eu vejo que o outro lado também sai satisfeito, porque ele também encerra uma pendência que está ali por anos. Uma pessoa que carrega, às vezes, até uma relação muito mais amarga com a empresa do que a empresa tem com ela, porque você tem milhares, a pessoa só lembra de você, né? Então, no momento que você chega num acordo... Cada ato processual faz ela lembrar daquela relação. Isso aí. Ela vai ficando cada vez mais desgastada. E inclusive, né, quanto mais, e você sabe isso que no projeto de você a gente vive isso, né, quanto mais avançado o caso, mais dura a pessoa fica. E não necessariamente tem a ver com o recebimento estar próximo, tem muito a ver com esse lugar de agora eu já sofri tanto que eu não vou dar desconto nenhum. Brigar, né? Então a gente tem que ir, né, e aí é onde técnicas de mediação são aplicadas muitas vezes, até mesmo em audiência de conciliação, para tentar levar a pessoa a enxergar um outro viés, né? Sim. O ponto que o Lucas trouxe dos escritórios, que realmente quando a gente tem um mesmo escritório com uma carteira significativa de ações, quantidade elevada, isso incomoda a empresa, incomoda o nosso escritório que presta serviço. Então, você também afasta disso, né? E aí, acho que é um ponto que a Carol deve ver na negociação, é você trazer uma certa imparcialidade ou frieza necessária. Porque quando você está movido, você está ali passional, o consenso é mais difícil de ser encontrado, né? Sim, com certeza. Isso faz parte da vida. Quando eu dou os treinamentos internos lá na empresa sobre sanção disciplinar, eu sempre falo para o gestor, o perfil do gestor adequado para essas situações de conflito, porque é o conflito, fez alguma coisa inadequada, se agrediram, se ofenderam, tal. Você tem que se acalma,
não aplica a sanção naquela hora, porque provavelmente você vai estar movido pela emoção, ou você vai pesar a mão demais, ou você vai ser condescendente, que também não é legal. Então se acalma, tenta trazer a frieza necessária e depois você volta com a solução. Sim. Que é um pouco desse ponto que o Lucas comentou. Até estava conversando com o escritório hoje sobre advocacia predatória. Que aí se assemelha a esse ponto dos grandes demandantes, né? Sim. E acho que é um ótimo ponto para a gente mencionar, né, Lucas, que quem tem o direito legítimo, a justiça está aí para isso, é acesso à justiça, Perfeito. né? Mas a gente também se depara, infelizmente, com processos nos quais os pedidos eles são indevidos, exorbitantes, absurdos, Sim. né? E aí, por isso que eu me motivei a defender a empresa, porque quando eu ia fazer as audiências pelo Hospital das Clínicas, eu via o advogado, assim, contando uma história que até o reclamante fazia uma cara, mas, nossa, isso é mentira, sabe? Isso é exagero, né? Exatamente, parece quase uma encenação. Então, o termo advocacia predatória também vem para cobrir isso, né? Advocacia antiética, indevida. Aí você gera uma expectativa que não vai ser atingida no processo, você gera para o reclamante. Então, a gente combate isso. Sim. Né? E aí até um ponto que a gente vê no projeto que eu acho que é importante comentar, às vezes vocês têm muita dificuldade de acessar o autor da ação, porque o advogado não tem interesse, então ele dificulta o acesso ao titular do direito, né? Sim. Que é algo que me incomoda muito, você sabe? É um desafio muito grande. Né? E a gente tenta superar isso, porque até pela a característica do processo de trabalho. Às vezes a gente está falando de um perfil de pessoa que às vezes está precisando do dinheiro. Sim, completamente. Né? E aí ele nem está sabendo que a empresa está querendo compor com ele, o que é lamentável, né? Então isso, na minha visão, tem que ser combatido. Porque o escritório às vezes passa uma impressão, o advogado da outra parte passa a impressão de que ele está fazendo ali uma poupança com o processo. Sim. E ele está mesmo. Porque... O advogado que está há muito tempo já com o processo, tem muitos processos na carteira. Que ele está com uma carreira consolidada, ele não está preocupado que aquele processo seja resolvido. Então ele fica lá esperando os juros e a correção do processo. O que é nocivo para a empresa, porque primeiro a gente vai ter que pagar mais, porque Exato. o tempo vai correr, tem incidência, porque eu fico com aquilo na minha provisão, então provisão para a gente é resultado, né? Impacta resultado e a gente não consegue fazer a composição que está aprovada. Então isso é extremamente nocivo e é um dos temas que a gente tenta contornar e combater, mas que é muito desafiador, né? Sim, é um desafio gigante a gente conseguir transpor. Eu acho que a justiça ao longo desses anos também do projeto foi mudando muito a sua posição com relação a acordos, né? Coisas que para mim eram incompreensíveis, inclusive, é ter acordo não homologado pelo juiz porque ele entendia que aquele valor era muito baixo, por exemplo, com as partes presentes dizendo que queriam aquele acordo e ele dizendo que não. Parece que o direito é dele, claro. Exato, é exatamente isso. A gente já vi isso algumas vezes, principalmente no começo, mas isso foi mudando muito em termos de características, né? Eu acho que aí, enfim, talvez você tenha uma outra vivência no relacionamento com a justiça, mas eu vejo na prática o quanto ela tem se aberto mais às alternativas de acordo, né? Inclusive em tribunais que a gente acaba fazendo muitos acordos, da conciliadora ou da pessoa do seu juízo falar, você quer uma mesa aqui para compor nos casos que você tem mais dificuldade? Quer listar alguns casos para a gente chamar? Porque eu estou vendo que você consegue conduzir de um jeito que tem muito mais êxito do que na média das conciliações que a gente faz, que acabam sendo frias, né? Porque também, de novo, com relação às partes que se envolvem, chegam não os adianta. advogados, o juiz toma a frente. Isso aí não sai quando é a situação, porque às vezes o juiz também pode ser protocolar, o que não é regra, mas pode acontecer. Então a chance de êxito é baixa. Né? E aí eu vejo o quanto que a própria justiça olha quando a gente está conduzindo e fala, nossa, vocês fazem algo diferente. Como que vocês fazem isso? Como que é isso, essa relação? E a própria justiça já tem hoje a curiosidade de entender esse papel e de valorizar esse papel mesmo, né? Eles também têm metas hoje em dia de encerramento de casos. E eu acho que estão mais sensíveis a essas questões ligadas ao direito da pessoa.
Acho que eles não são insensíveis ao direito, que também é do advogado dos honorários, né? Advogado reclamante trabalha só no êxito, então, enfim, tem também algo ali que é muito relevante, mas eu vejo o quanto hoje tem uma curiosidade da justiça em trazer a pessoa, né, física, para entender o porquê que você tem esse processo, isso aqui não faz sentido para você, em qual é o seu momento de vida. E muitas têm momentos de vida, no momento do acordo, muito difícil, que estão ali carregando uma situação financeira muito estressada há muito tempo, e tem um dinheiro no processo desproporcional com a renda que tiveram ao longo da vida ou com a quantidade de dinheiro que puderam guardar ao longo da vida e transforma a vida dessas pessoas, né? Não necessariamente do advogado. Então, do advogado a gente tem que atrair ele através de outros meios, né? Se não tivesse o acordo, talvez o herdeiro dele que ia receber, nem ele. A gente, infelizmente, já fez muito acordo com o herdeiro. Então. Um espólio. Coisa que numa relação de trabalho é uma verba alimentar, ela é quase que personalíssima, então deveria ser pro autor, né? Sim, eu acho que é exatamente por aí. Eu acho que essa atração do advogado adverso passa para um outro lugar, né? Primeiro esse lugar de você conseguir derrubar a barreira do antagonismo, falar, eu não tô aqui para te destruir, para te amassar, acabar com a sua tese, mas eu tô aqui para te falar uma realidade, né? E nos projetos maduros como o de vocês, onde a gente tem muita segurança sobre como o processo vai acabar, mesmo que ele tenha acabado de receber um acórdão de RO, a gente consegue ter essa conversa com profundidade com o advogado e mostrar para ele também que se é por juros e correção, que ele pegue aquele recurso e ele faça juros e correção no banco dele. Né? E não necessariamente no processo, hoje a taxa de correção do processo me favoreceu esse argumento para o lado do advogado. Ou quando era 1% ao mês ali com o IPCA ou Selic, era muito mais difícil, nos processos que são assim, ainda é mais difícil esse argumento, mas onde é só Selic. Mas a finalidade principal do processo não pode ser rentabilidade. Esse é o ponto, né? Então, assim, desvio de função. De finalidade, né? Do processo mesmo. E a pessoa física nunca está investindo num processo trabalhista, né? Eu entendo o advogado adverso sentir que ele está investindo, porque de fato ele está alocando recursos humanos e horas para fazer com que aquilo aconteça, mas mostrar para ele também que isso vai gerar menos estresse para ele, menos estresse para a equipe do advogado adverso, né? Até ajudá-lo a se organizar também para ele ficar mais seguro na composição de acordo. Acordo de RO não tem cálculo no processo, ele também precisa liquidar. Né? Exatamente. A sua dificuldade também é a dele. E como que a gente consegue fazer com que ele chegue no mesmo ponto que vocês, né? Imagino que seja estressante um pouco internamente. Isso é um ótimo ponto também, que no projeto vocês fazem um cálculo isento e compartilham com a outra parte. Porque o que o Lucas está comentando, nessa fase processual, a gente não quantificou em números o direito. Então, tem advogado, e não é incomum, né, Lucas, que ele não faz ideia quanto vale aquele processo. Isso aí. Então, a gente faz também um cálculo que vocês compartilham com a outra parte, dá segurança para ele. Porque uma coisa é vir o cálculo da empresa, outra coisa é esse cálculo isento que a gente faz com vocês, que ajuda muito. Para ajudar o advogado justamente, primeiro a criar confiança, dizer, olha, tá vendo aqui essas decisões? Isso aqui, né, se materializa de um jeito fair, né, meio de caminho, por aqui. O que eu estou te propondo é um desconto muito pequeno ou razoável para o tempo que você ainda vai esperar, para o trabalho que você vai ainda ter, para os recursos que você vai ter que colocar. Então isso vai materializando para ele, primeiro vai criando essa ponte da confiança e segundo vai levando para ele argumentos que ressoam para ele de eu não quero gastar também tanto assim e também estou vendo aqui pelas verbas e entendo que isso faça sentido. Então ele vai, e alguns querem também fazer sua própria liquidação e fazem e tentam chegar ali num valor, mas isso é o que vai viabilizando com que esses advogados consigam topar, né, as esteiras de acordo das empresas, né? Acho que a nossa conversa inclusive veio aumentando ao longo dos anos e parte é a mudança de comportamento, na verdade, do contexto, né? Não é só a nossa habilidade, a nossa escala em tecnologia, etc. Está muito relacionado ao como o contexto tem mudado, né? Sim. Exatamente, Então essas são as características, né, Lucas, essenciais. E quando você estava falando do perfil dos juízes, eu também sinto isso, né? A Justiça do Trabalho, ela vem de um histórico de conciliação e de juiz que não era de carreira, esse o concursado, né? Tinham juízes nomeados. E aí eles focavam muito na negociação e se colocavam às vezes na condição de titular do direito, Sim. que não é, né? E, via de regra, a gente não está falando de acordo, sei lá, 30% do valor do processo, a gente está falando de 50%, 60%, né, da contingência.
mas acho que profissionalizou muito isso, e um despertar de consciência também, né? Quando a gente fala da reforma trabalhista, foi uma discussão acalorada à época, 2017, sim, mas ela trouxe um conceito muito relevante, que é a situação o olhar sobre a hipossuficiência, porque o autor do processo trabalhista, ele é visto como o hipossuficiente, e aí puxa para uma hipossuficiência intelectual. Absoluta, né? Nossa, nem quase uma incapacidade. Um incapaz, quase enquadrado como incapaz, o que é uma falácia. Sim. Você está falando ali como uma pessoa que tem profissão, normalmente tem até nível técnico ou o nível superior, então não faz sentido nenhum ele ser colocado nessa condição. Então ele tem que ser ouvido, ele tem que ser considerado. Ele tem legitimidade, né? Exatamente. E aí quando ele fala, olha, isso aqui me atende, isso tem que ser respeitado. Sim. Né? Isso não pode ser, não, você não sabe o que você está falando. Exatamente. Não. Sim. Né? E aí não é o juiz que faz isso, mas acho que a gente, enquanto sociedade, nossa, ele tem que ter uma proteção aqui que ele não pode nem falar. Não, não é possível. Eu acho que a reforma manteve isso, né? Ele já tem a proteção de poder recorrer à justiça, né? Isso, e muitas vezes em caráter gratuito. Então, assim, já tem ali prerrogativas que defendem esse direito, né? Eu acho que não é você excluindo ele ao longo da disputa que você vai melhorar a solução para ele mesmo, né? Pelo contrário, aí as técnicas de negociação acho que confirmam isso. Quanto mais você envolve, acolhe, você aproxima as pessoas da disputa que elas estão vivendo, mais elas vão conseguindo curar aquela situação, né? Vão ultrapassando as suas barreiras e vão eventualmente botando ponto final naquilo. Sim. Sim. Pegando um gancho um pouco, qual a sua visão? Pegando um gancho aqui, dessa dimensão também da transformação histórica, né? Porque você mencionou, eu ainda não sabia, a Organização Internacional do Trabalho, que você participou de discussões e tal, e eu acho que tem uma dimensão de transformação social, né? A CLT nasce num momento de organização do trabalho, enfim, de tipo de indústria, né? De tipo de sociedade, tipo de mundo no Brasil e fora, que era um pouco a organização de operações industriais, Fabris e tal, que mudou bastante, né? E sei, porque me interessa também por algumas dimensões da correlação entre educação e Organização Internacional do Trabalho, enfim, futuro do trabalho, que a OIT tem olhado, né, para essa necessidade de revisão, de se repensar um pouco como se regula e se promove, se garante o trabalho e a saúde dos trabalhadores, pensando em mudar, ajustar para o tipo de trabalho que costuma acontecer cada vez mais em outros formatos, não só a operação, o chão de fábrica, enfim, a indústria. E o trabalho padrão CLT, que a gente fala, também, com registro em carteira, cumprindo jornada de 8 horas. Sim. Esse não é a única forma de contratação. Cada vez mais, né? E aí eu queria te ouvir um pouco, como foi essa experiência de interlocução com a OIT e como isso impacta hoje também, assim, você acaba fazendo advocacy, né, nos espaços que ocupa, enfim, nas comissões, né, no papel institucional que você tem. Eu não tinha comentado, mas eu acabei de voltar de Genebra, que eu fui para a Conferência Mundial da OIT. Eu fui indicada pela Confederação Nacional de Saúde para participar do debate de economia de cuidado, que é a economia de quem cuida das pessoas, economia de saúde, né? E aí linka totalmente com essa sua pergunta, né? Qual que é a minha visão, assim, e por que eu gosto tanto de defender segmento empresarial? Porque eu penso muito na sustentabilidade dos empregos, que é essa questão. Nossa, só o emprego CLT que vai ser o viável ou que garante segurança para as pessoas? Com certeza não, né? A gente vê o debate da uberização, por exemplo. Tem vários profissionais que atuam como Uber como segundo emprego, como segunda renda, só no final de semana para compor a renda, que tem autonomia para escolher, vou trabalhar hoje 3 horas, outro período eu vou ficar com minha família, eu vou ir no médico, eu vou cuidar de uma questão pessoal. Então essa busca pela autonomia de escolha da jornada, da forma de contratação, ela é um debate super atual para a gente, a terceirização, né? Que é um tema que impacta todos os segmentos econômicos e que é realidade.
Então, e linka com essa questão da autonomia também, né, que a gente estava falando aqui pro acordo. Então, respeitar a autonomia da vontade, de escolha da forma de contratação, o que é diferente de você se aproveitar daquela relação, precarizar, fraudar. Aí, com certeza, é inaceitável. Mas quando a gente está falando com uma pessoa adulta, capaz de entender as condições do início, a gente tem que considerar isso, né, que ela teve essa autonomia e que depois ela não pode chegar lá na frente e mudar a regra, querer mudar a regra do jogo. Sim. Mas essa questão da informalidade que você comentou, Carol, eu percebi muito no debate, né? Porque tinham representantes de governo, empresas e de trabalhadores da maioria dos países. E o debate, ele se centrava muito o que é responsabilidade do Estado, o que é responsabilidade das empresas, que tem a responsabilidade social da empresa, essas novas formas de contratação e como a gente lida com elas, né? Sim. E o que eu vejo de premissa precisa ter a seguridade social para garantir um mínimo, né, de longevidade, de sociedade, e precisa ter essa consciência da população do recolhimento, que também não tem. Perfeito. O pessoal não recolhe, aí depois adoece em dado momento, e aí fica ali 100% desassistido. 100%, não tem nenhum salário mínimo garantido. Então, a conscientização do dever do recolhimento e para garantir que essas novas formas de trabalho sejam garantidas. Porque hoje tem vários debates, né, que a gente vê, o jovem está indo muito tarde para o mercado de trabalho, o jovem não quer ficar na mesma carreira muitos anos, que tem isso, né, quer ficar mais ou menos uns 5 anos. Parece que tem um tédio em ficar sempre na mesma carreira e tá tudo bem, que é uma escolha, né? E aí também com relação à forma, ele quer tentar ser sócio de uma empresa, ele quer ser CLT, aí ele quer tentar dar aula, ele quer tentar... o melhor de todos os mundos. Exatamente. Ele quer tentar ter a vivência de estudar fora do país, trabalhar fora do país, e isso faz com que a dinâmica mude. Sim. Talvez a gente não vá ter mais o profissional que vai ficar 20 anos na mesma empresa. Então, isso tem que ser considerado também, Com certeza. Né? E aí, como é que você lida com esses dois ruídos e frequências aí da prevenção e da resolução das disputas, conflitos e litígios? Tanto na organização da tua equipe, porque também, se você puder contar um pouquinho, que eu achei profundamente interessante, você também está agora, né, responsável pela dimensão de saúde, sim, né, saúde e segurança do trabalho, o que significa que você tem a oportunidade, né, de prevenir muitas questões cada vez mais. Mas você também é responsável pelo contencioso, né, pelo embate, né, pela a tomada de posição, e ao mesmo tempo você também é pró, né, resolução dos conflitos que escalonaram, que viraram eventualmente processos, litígios e que agora você quer resolver. Sim. Como é? Porque, né, para a maioria das pessoas, às vezes, cada um tem um papel, né? Nessa equação, você acaba tendo que sintonizar 3, 4 frequências diferentes no teu dia a dia. Aí eu queria entender um pouco como você faz para navegar esse cenário e, por outro lado, quais são as habilidades que você, né, se desenvolve, tem se desenvolvido, né, em quais habilidades e como você busca na sua equipe também trazer essa divisão do trabalho da equipe ou, eventualmente, essa capacidade de navegar nessas frequências diferentes, né? De prevenção, de combate, litígio, de gestão adequada também dessa base, avaliação, né, dos seus fornecedores, dos seus escritórios e, eventualmente, os acordos, o projeto que a gente tem com vocês. Por favor. Eu acho que esse é um ótimo ponto, Carol. Quando a gente assumiu lá a Sul América, eu vi que tinha o contencioso, o consultivo, e aí essa segregação que para mim não existe, que eu olho o preventivo até o final do processo. E é uma vivência muito legal, que eu adoro. Sim. E aí eu sempre gosto de olhar o trabalhista macro. Então, como eu tenho também bastante sobre minha gestão, bastante demanda coletiva, que é natural para uma empresa desse porte, né, como a Redditor. E por eu ter atuado na Febraban também vinculada à negociação coletiva, o direito sindical é algo muito forte para mim.
Então eu olho também o direito sindical junto com o direito trabalhista. E aí, em um dado momento, quando eu comecei a olhar mais as discussões de afastamento, adoecimento no trabalho, e aí que o olhar que o adoecimento muitas vezes não decorre do trabalho, mas também por questões pessoais ou por uma doença pré-existente, por vários fatores. O que fomenta o olhar para o preventivo. Fala, nossa, eu tô vendo isso muito em processo. O que eu preciso fazer mais dentro de casa, né? E aí, com esse olhar, eu fui me aproximando mais de saúde e segurança, né? Então, até o momento que a gente definiu na empresa que saúde e segurança ocupacional com caráter estratégico ficaria na minha estrutura. E aí eu montei uma estrutura com uma médica do trabalho, com engenheiro, com psicóloga, com enfermeira, e aí com esse enfoque no preventivo. Então eu olho desde a alíquota do FAP, que é uma alíquota que é impactada por acidentes ou doenças do trabalho, até como que as impugnações com o INSS e em construção de projetos internos de prevenção ao adoecimento. A gente tem um projeto que é muito legal, chama Gestão das Emoções, e que ele é focado ao combate ao adoecimento mental, que é um tema super atual, que a pandemia foi um agravante, né, para o tema. Ainda mais na saúde, né? Exatamente, porque quem cuida das pessoas tem que estar bem emocionalmente. E aí foi uma vivência ali de óbito, né? Teve muito aquela discussão de intubação, que gerou um volume excessivo de intubação e que às vezes os próprios profissionais não sabiam direito fazer, que não era algo habitual. Várias crises, né? Claro. E crise que gerou sofrimento e adoecimento. Então, a gente teve esse olhar. E aí eu tenho, então, essa equipe também, que é multidisciplinar, que eu adoro esse trabalho. A gente faz muita construção de medida preventiva. E o meu olhar sempre foi muito para o preventivo. Eu vejo o nosso cliente interno, que é quem demanda o consultivo, é uma pessoa que está precisando de ajuda, né? Com certeza. Na verdade é isso, eu já falei com várias áreas, não me ajuda, não encontrei a solução. E o problema está na mão dele, né? Tá no espaço de poder total com ele, né? Se você souber empurrar ele na decisão correta. Sim, aí eu reforço com a equipe, a gente precisa ter acolhimento. Então, eu até reforço, às vezes, e-mail é frio. Ele tem sua limitação. Então, não lê o e-mail e fica respondendo troca e não atinge a finalidade. Vamos marcar uma vídeo, vamos ligar e aí entender o que está acontecendo, né? Então, eu busco esse acolhimento para o cliente interno. E com relação à equipe, sou suspeita para falar. Eu tenho 22 pessoas na Redditor e 2 na Sul América. Adoro ser gestora. Em movimentos que a gente fez dentro do jurídico, alguns advogados sêniores escolheram ficar na minha equipe muito porque eu tenho, o nosso diretor até brinca, você é mãezona, né? Assim, eu acho que é uma característica feminina, sabe? Eu tô preocupada, tem uma gestante na equipe, eu tô preocupada, como a gravidez dela é de risco, eu não quero que ela fique carregando peso. Aí, ao mesmo tempo, fazer a convivência de uma forma que eles se sintam motivados. Sim. Então, a dinâmica tá legal, vamos participar de um congresso, todo mundo, por exemplo, do jurídico trabalhista, né? Que eu acho que hoje são 7, 8 pessoas, umas 10 pessoas. Vamos participar de um congresso, pessoal de saúde e segurança, vamos participar de um treinamento sobre FAP, e aí a gente se encontra e almoça junto, e aí tem a troca, o que a gente pode implantar na empresa com isso que a gente aprendeu. Sim. Então eu busco essas práticas de acolhimento e de motivação. Sim, que acaba reverberando no desenvolvimento, né, organizacional como um todo, nessa capacidade de navegar, né, muitos papéis e muitas frequências. Sim, exatamente. Como é um grupo grande de saúde, então eu falo com o Instituto de Ensino que tem na empresa, eu falo com Oncologia,
que é uma área delicada, falo com laboratórios, falo com hospitais, falo com a operadora, que aí ela está falando da relação dela com os prestadores, Sim. com o usuário do plano, que é outra característica. Então isso já é um super desafio para mim, né? Sim. Mas o que eu percebo, e aí linkando um pouco com o que a gente falou aqui de projeto, com a questão da negociação, as pessoas esperam acolhimento, mas a gente tem que gerar um acolhimento responsável, porque as pessoas hoje, assim, e no direito a gente vê muito, elas olham muito para o seu direito e pouco para o seu dever. Então, eu procuro instigar nas pessoas e na equipe um acolhimento responsável. Sim. Eu acho que isso é o que sustenta, assim, a relação. E eu acho que você estava aqui comentando da OIT, eu sou engenheiro ambiental de formação, então nos aspectos relacionados à diversidade, ESG, etc., fizeram muito parte da minha formação inicial. E eu também morei em Brasília um bom tempo fazendo relações governamentais para o setor de infraestrutura, era outro setor, mas eu vi muito essa experiência dessas interlocuções e dos problemas, como eles tomam uma proporção lá em cima muito diferente do que eles estão na realidade e tal. Mas a gente tem discutido muito esse viés dos projetos de acordo e das empresas que têm políticas de acordo estruturadas do ponto de vista de ESG, ou de responsabilidade social e ambiental, né? O ESG ele é um branding talvez que comunique melhor um pouco o conceito, mas o conceito é o mesmo, né? A gente está falando sobre a mesma coisa, sobre esse lugar de responsabilidade. Mas nos parece que quando a companhia se organiza para acolher suas disputas, que já são aquelas que escalaram, né? Porque o seu processo depois do acordo de RO é porque é uma briga que já tomou proporção, né? Mas as empresas que decidem pensar sobre eles, naturalmente vão conseguindo se alimentar dessa lógica para permear a organização em momentos anteriores e, portanto, evitar essas disputas e serem mais responsáveis, me parece, né? Aqui no nosso olhar, quando uma companhia fala, Lucas, eu quero construir aqui um projeto de acordos que você consiga fazer a validação de dados, acessar todas as pessoas tal, com responsabilidade, com protocolo dos casos, com transparência, com legitimidade, me soa muito uma empresa que está falando, eu sou responsável sim, sou responsável de uma maneira, obviamente, limitada, de um jeito tecnicamente viável, mas eu sou responsável. E acho que esse é um passo de responsabilidade social e ambiental, né, para uma companhia. Com certeza. Quando a gente definiu eu olhar também saúde e segurança, foi muito para esse lugar que o Lucas trouxe, do ESG. E aí, quando a Redditor abre capital, vai para a bolsa e a gente tem os protocolos de sustentabilidade, eu falei, não dá para não olhar para isso, é extremamente relevante em termos sociais e de imagem. Claro. Porque eu represento a empresa, né? Então, eu tenho que me preocupar com isso. E aí, linka também com o preventivo, né, Lucas? Sim. E aí, governança, né? Que eu acho que o forte do ESG é a responsabilidade socioambiental e governança. Exatamente. Né? E quando você olha para o preventivo, você está olhando para esse lugar, né? De sustentabilidade, assim, como um todo, sustentabilidade macro, né? Mas acho que é isso. Eu queria fazer uma pergunta sobre o histórico, né? Se eu pedisse agora, facilitadora é uma coisa, né? Para vocês construírem uma linha do tempo, assim, de como inicia a relação e como era, né, a realidade organizacional de time, de provisão e contingência, de, enfim, política de acordo sua naquele momento, como a gente trabalhava, queria ouvir os dois, assim, né? O D0 foi esse, a realidade era isso, acho que teve esses momentos e hoje a gente está ali, né? Como seria essa linha do tempo e esses momentos aí que vocês entendem válido de relembrar, assim, um pouco, em termos de, sei lá, grandes conquistas para você, para sua equipe, ou dificuldades grandes, porque é natural que uma parceria de longo prazo também tenha seus desafios, né? E justamente ela dura porque a gente consegue superar os desafios que, de repente, tô com um caixa mais curto nesse momento, eu preciso mudar aqui a estratégia de acordo. A gente passou por isso. Né? Eu queria ouvir um pouquinho sobre isso. Acho que essa questão do dinheiro curto, toda empresa passa por isso. Sim. A gente passou por isso fortemente na pandemia, porque a gente se deparou com uma realidade onde você tinha o paciente crítico ali de emergência, mas o que a gente chama de eletivo,
que é esse do consultório, que agenda a cirurgia com especialista, ou que vai no consultório mesmo fazer os procedimentos, todo mundo se trancou em casa. Então, o faturamento despencou. E aí a gente falou, ó, vamos segurar um pouco os acordos, a gente passou por isso, né? E depois logo retomou. Mas teve esse desafio, vamos segurar um pouco. Mas acho que da parceria toda, tiveram vários momentos, né, Lucas? Mas eu sempre acreditei. Acho que isso é essencial para o gestor jurídico se engajar naquela entrega. Eu sempre acreditei muito no projeto. E os números falam por si. Então, aconteceu de ter troca de pessoas, né? Na Pact eu tinha uma equipe menor, eu tinha uma equipe mais enxuta e compartilhada ainda com outras áreas. Então, tinha menos estrutura, mas nunca vi isso como uma barreira. Mas a gente teve momentos que eu falei, olha, a pessoa que está me atendendo aqui, ela tem que negociar, tem que ser mais combativa na negociação, né, Lucas? Aconteceu, não agora, mas já aconteceu. E, ó, o número tá baixo, vamos melhorar isso aqui, o que tá acontecendo? Qual relatório que eu tenho que mandar, não sei o quê. Então, parceria. Parceria. Né? Eu acho que é muito por aí. Eu acho que o primeiro encontro da Redditor com a solução que a gente construiu foi até um M&A, acho que vocês fizeram, né, na compra de um hospital. Então nasceu dessa experiência mesmo de limpa aqui antes de eu comprar, porque isso aqui na minha mão vai me dar um trabalho multiplicado. E foi com muito sucesso ali, mas era começo, meio e fim, né, ao contrário do que é a realidade da Redditor hoje, que é um contínuo. Mas acho que trouxe parte dessa confiança e deu pra gente também uma experiência do qual é o tipo de problema que essa companhia enfrenta, né? Quais são os principais pedidos, quem são esses advogados, como funciona, como que a justiça pensa sobre esses temas, né? Isso é relevante na negociação. E a gente absorver tudo isso para ter, de fato, um projeto de longo prazo, né? Eu acho que a gente atravessou tudo isso juntos, né? Em termos de Covid, do próprio processo da pandemia, da suspensão, da gente fazer as correções justamente de alinhamento, né? Tem um desafio grande aqui quando a gente atende o cliente exclusivamente na esteira do acordo, que é a gente ter a informação correta de dentro da própria empresa, né? Sim. Porque a informação do processo eu tiro do processo, mas a informação da companhia eu tenho que tirar da companhia. Então, como é que a gente consegue alinhar um pouco dessas informações para que elas sejam mais homogêneas entre todo mundo e garanta que eu esteja com a mesma base que você e, portanto, te oferecendo a possibilidade de negociação no volume correto, como já aconteceu algumas vezes, né? Da Antonieta chamar e falar, acho que tem muito pouco acordo, é uma coisa errada. E a gente mostrar o que a gente estava olhando como possibilidade muito menor do que ela mesma estava enxergando dentro de casa. Então, discutir, se ter essa predisposição também, né, de chegar nessa convergência e fazer rodar, faz muita diferença, né? Acho que é por isso que o projeto tem sido tão longo, assim, em termos de parceria. Então, acho que eu iria muito por esse caminho, sabe? E eu vejo hoje na Redditor, a gente tem outros clientes que são assim, com muita maturidade nesse lugar do para que essa ferramenta do acordo serve para a minha estratégia. O que eu preciso dela, o quanto que é razoável esperar de resultado disso ao longo do ano. Isso, exatamente. Né? Então isso, e traz pra gente conforto também, porque também traz pra gente direção. Né? O quanto que a gente pode ser agressivo numa negociação, ou em processos às vezes maiores, coletivos, etc. A partir disso. Então acho que tem muito desse lugar até de contínuo e de estabilidade também, né? De garantir que isso esteja sendo viável o tempo todo. Acho que esse ponto é realmente relevante, que o Lucas comentou, a maturidade de saber os tempos e movimentos. Então eu sei que se entrou X ações, se eu tive tantas audiências, daqui a um ano, naturalmente, o processo normalmente vai estar perto dessa fase. E aí é o que o Lucas comentou, eu sempre cobrei mesmo. Eu falei, olha, se nos últimos anos estava dando tanto, por que teve essa caída agora? Cadê o resultado desses outros, tal? Não a gente vai... É co-criar mesmo, né? É uma parceria que tem co-criado e repensado como trabalhar melhor, alocado mais tecnologia de ambos os lados para isso fluir. Sim, e um ponto também, você falando disso, né, Lucas, o que eu escuto às vezes dos escritórios parceiros é que, e aí foge um pouco desse ponto da maturidade que você comentou, tem jurídicos de empresa que às vezes só estão preocupados com o sistema alimentado, mas não estão olhando para a estratégia jurídica ou estratégia ali negocial solução, mesmo, né? Para o processo. E aí isso
para vocês deve doer ver também, né? Quando vocês se deparam com um cliente assim, meio mecânico, muito... inseguro, né? Eu acho que tem um aspecto muito difícil pra gente quando a gente chega no cliente, ele tem insegurança com a própria base. E não conhece a base. E não é necessariamente porque ele não é técnico ou ele não tem o domínio, mas porque ele tem um volume muito grande. Também tem ele está com escritórios acomodados há mais tempo, ele está muito inseguro com as informações que estão registradas, até mesmo em termos de status, em termos do que realmente está ativo, o que está encerrado. Né? A base vai ficando muito bagunçada. Então aí não tem jeito, a gente tem que dar um passo atrás e dar a mão para o cliente para dar uma organizada nessa casa e conseguir ajudar nessa reflexão para gerar segurança, porque a companhia, né, a gente fala muito isso, né, a gente negocia mais ou menos 600 milhões de reais por ano pelas empresas. Excelente. E a gente negocia 600 milhões de reais por ano com o dinheiro das empresas. Sim. Então, primeiro tem um nível de responsabilidade muito grande naquilo que a gente faz, mas segundo a gente precisa que a companhia também esteja enxergando 600 milhões de reais. Porque senão a gente tem uma diferença, né, e eu vou levar uma solução que vai ser incômoda para a companhia e não o inverso. Então, a gente entender quais são essas características, como a gente se alinha, como a gente observa essas questões, como a gente traz isso para o nosso sistema, é fundamental. Ou não só tem vida curta, como na verdade a gente gera confusão dentro da empresa, em vez de trazer para a empresa um alívio. É isso aí. Obrigada por tudo até aqui. Eu queria começar a amarrar aqui também, porque tem muitas pessoas que às vezes estão em desenvolvimento de carreira. Sim. E principalmente, a gente também já sabe, é um tema que nos é caro, o desenvolvimento de carreira de mulheres, né? Fazendo o disclaimer aqui, eu faço essa pergunta de como, entre aspas, conciliar vida, porque é uma só, o profissional e o pessoal, também para homens. É que usualmente não são homens que sentam nessa cadeira, porque usualmente são mulheres que estão inovando e que são as nossas principais clientes hoje. Mas como é para você hoje, né, administrar e gerenciar a sua vida nos seus papéis, enfim, todos, pessoais, profissionais, enfim, intelectuais, né, também aí ligado ao OIT. E o que você indicaria aí para as pessoas que estão nesse movimento, né, homens e mulheres, de ascensão numa carreira executiva jurídica? Por favor. Eu acho que você tem que primeiro gostar muito do que você faz, né? Porque o gostar tira um peso, né? Então, o direito e a medicina, pelo que eu percebo, são profissões que às vezes, infelizmente, tem profissionais que fizeram porque achavam que era uma profissão segura, ou porque tinham uma expectativa da família de atuarem nessa profissão, e depois pode vir a se frustrar. Então, acho que é essencial você gostar do que você faz, né? Sim. E aí, essa questão de conciliar, assim, a vida, para a mulher, a gente estava comentando, para a mulher é muito desafiador, que a gente chega uma fase que você quer ser mãe, né? Eu tenho uma filha moça já, a Maíra, mas eu queria ainda ter mais filho, porque eu queria curtir mais, porque quando eu tive ela era muito nova, fazia faculdade e tal, aquele peso de ter uma carreira, não consegui curtir tanto, e aí eu tive outros 2 bebês fofos que eu tenho, a Clara e o Lucas, e que foi uma super realização pessoal, mas fiz isso, gestora, no meio de uma carreira com esse volume de demanda que eu contei um pouco aqui. Então, super desafiador. E aí, você tem que fazer uma escolha mesmo, porque a vida não vai parar para você sofrer e fazer suas escolhas. Então, eu falei, vou viver isso, né? E a Redditor, eu adoro trabalhar lá, eles acolheram totalmente a minha escolha. Né, quando eu fui falar com os meus superiores, falei, olha, é uma escolha pessoal, mas eu não vou desassistir vocês de forma alguma. Eles sofreram um pouquinho. Eu lembro de encontrar você grávida com eles e eles estarem animados também para a gravidez da Antonieta, entendeu? Assim, todo mundo de fato abraçou o pé da letra, né? Obviamente inseguros por um lado, mas por outro também, não só motivando e assegurando, mas dizendo, não, isso aqui é muito legal mesmo, né? Assim, vamos viver isso aí. Mas quando eu voltei, aí eles, nossa, parece que durou um ano. Que bom que você tá aqui. Exatamente. Mas também me dispus na licença, e aconteceu de caso delicado eles me ligarem. E aí, sabe aquele caso? Aí, sei, aquele... Como você sabe? Porque sabia, né? Anos, né? Olhando o assunto.
E aí, então, teve muito esse acolhimento da empresa. Sim. Eu acho que também, por ser uma empresa de saúde, ela tem essa consciência, né? Sim. Então, uma coisa que também humaniza a minha história e me faz uma pessoa completa é eu ter respeitado as minhas necessidades pessoais. A vida não pode ficar mecânica. Eu quero ser diretora jurídica, então eu não vou ser mãe, eu não vou viver meus sonhos, vou casar. Sabe, porque tem, né? Assim, eu me deparo com As mulheres... verdades, né? me deparo com mulheres que, não era a hora, nunca era a hora, e agora não dá mais. Se eu me deparasse com isso, acho que ia ser doloroso. Sim. Então, ter a carreira é super importante, eu sou muito dedicada, respondo... demanda 10 da noite, eu respondo no domingo se precisar, porque eu entendo que isso está dentro do escopo do meu trabalho. Mas tento respeitar o momento de cada coisa, assim, tipo, sabe, dormir bem, curtir meus filhos à noite e final de semana. Sim. Então, você ter esse momento, né? Acho que eu passei por uma fase desafiadora, que o Lucas, meu pequenininho, tem 3. Ele com 1 ano e meio resolveu fazer, eu adoro estudar, aí eu já tinha 3 pós, resolvi fazer um MBA. Eu falei, não, gestão jurídica executiva. Eu falei, eu preciso disso no meu currículo agora. Aí fui fazendo a GV, foi incrível, mas segunda e terça, segunda e terça não via meus filhos. Basicamente, né? Então, segunda e terça à noite, e aí eu emendava com o trabalho, eu não via meus filhos. Tentar equilibrar mesmo, Sim, né? sim. E eu amo o trabalho. Então, antes das crianças, era muito workaholic. Eu saía, trabalho tipo do 11 da noite, uma loucura, assim. Porque eu precisava conhecer o negócio, assim. Eu fui estudar direito médico, direito da medicina em Coimbra, porque eu precisava entender do segmento, assim, tanto que eu gosto. E uma coisa que a maternidade me limita um pouco. Eu não posso ir para Portugal estudar agora, né? Mas acho que é isso, vou conciliando, sabe? Tipo, tive os 2, aí comecei a me sentir desatualizada, eu vou fazer MBA. Vai doer um pouquinho? Vai, mas eu vou fazer. Sim. Então, acho que é isso, né? Bacana. Minha Obrigada. realidade. Eu tive um professor da Fundação Dom Cabral, o Pedro Mandelli, que é bem legal, fala sobre liderança. E ele fala muito sobre isso, que acho que mulher ensina com primor, alguns homens já aprenderam também, mas ele fala, não usa usa abandona o ou. Porque é possível que as coisas convivam, né? É possível que as diferenças convivam, que diferentes desejos convivam, que você se sinta realizado eventualmente em momentos diferentes, em coisas diferentes, né? É um pouco até desse processo de humanização da gente mesmo, né? A gente vai se transformando num processo mais... Aceitar numa falha, máquina. né? E o quanto que é contagiante, né? Eu conheço a equipe da Antonieta, né? O Rafael é com quem a gente mais convive, e é muito bacana, porque hoje tem uma pessoa grávida, né? E ao mesmo tempo a gente estava ali no almoço com eles outro dia, e todos eles falando dos filhos. E todos eles falando do quanto se preocupam na sua responsabilidade com os filhos, né? Então acho que tem esse processo de ser contagiante numa organização, humanizando a organização, humanizando a responsabilidade dessas pessoas dentro das casas delas, que é para isso que o trabalho serve, eu acho, né? Senão ele fica completamente vazio. Exatamente. Eu tenho muita preocupação com a qualidade de vida deles. E a gente tava lá, os meus gestores, o gestor de jurídico trabalhista, que é o Rafa, e o Michel, que é o gestor de saúde e segurança, né? E aí é isso, o filho tá doente, eu preciso ir, com certeza você vai, você não vai estar inteiro aqui, é sua vida, seu filho vai na consulta com ele, claro. E depois você vai entregar o que precisa entregar, exatamente, né? Então, que é essa visão moderna que você tem. Exatamente, isso ajuda muito. E na questão de diversidade, até o pessoal fala, você vai fazer cota para contratação, que a gente também falou um pouco aquele dia, e o meu olhar, eu acho que a única dificuldade que a gente não consegue sobrepor realmente é a dificuldade econômica. Sim. Então eu não filtro, eu como gestora jurídica, eu não filtro instituições, porque tem instituições mais caras e que você não consegue ali gerar uma justiça, assim, uma equidade. Mas com relação a gênero, a minha equipe é super diversa. Eu tenho funcionários com mais de 50 anos, homossexual, tem negros, homens, mulheres, e isso nunca foi um critério para mim. Eu faço prova,
técnica, quando eu vou contratar, eu faço prova rigorosa. Até o nosso diretor Jonas Brinca falou, acho que eu não passaria na sua prova. Porque eu coloco coisa bem técnica mesmo, porque você tem que exigir. Claro. E depois na entrevista, olha, postura, mas não dá pra você olhar, nossa, esse aqui é negro, então eu não vou contratar. Isso não existe na minha cabeça. Então, por que eu vou criar uma vaga para fazer uma inclusão impositiva? Pelo menos eu não acho que esse é o caminho. Assim. Eu acho que é das ferramentas que cabem aonde elas fazem sentido, né? É como se a gente fizesse aqui vagas afirmativas para mulher. 80% dos nossos funcionários são mulheres. Então, se eu fizer a vaga afirmativa, tem 4 homens, se a gente fizer vaga afirmativa para mulher, a equidade é quase o inverso aqui. Eu não acho que seja necessário necessariamente os 50-50, mas é um pouco disso. Esse tipo de vaga afirmativa não me cabe, né? Tem um pouco dessa consciência do seu elemento de diversidade, como o que eu preciso alterar? Preciso alterar algumas regras, preciso alterar a diversidade em outros sentidos. Você ir por esse caminho, não pela regra do que funciona para os outros, não necessariamente funciona para você. Sim, eu acho que esse conceito de inclusão por perfil de vaga, ele surgiu porque o gestor, por histórico de gestor que discrimina. Porque você só tem o homem branco em determinadas cadeiras e a mulher branca em outras cadeiras. E aí, se você conscientiza quem seleciona, você não precisa mais desse filtro, né? E aí, passando aqui só para a questão de comunidade, que está cada vez mais em voga, né, no mercado, principalmente de executivo jurídico, vocês têm trocado mais. Acho que acabou um pouco o tabu de não falar sobre os seus projetos, não falar sobre como você resolveu X questão ou com quem você está trabalhando, seja pela ACC, pela CLOC, Brasil, enfim. Tem fóruns, o Jurídico de Saia tem fóruns diversos e tem a comunidade que vocês, pelas relações, criam. O que você diria para quem ainda está pensando se vale a pena fazer um projeto de acordos e se vale a pena trabalhar com a gente? Por favor. Claro. Não, vale muito a pena. Eu sou muito feliz com a parceria com a PACT. Gosto muito da relação com o Lucas, com a Mariana, com os gestores. São pessoas íntegras e que são bons negociadores. Então, eles oxigenam a relação jurídica, que é muito legal. E esse olhar multidisciplinar sobre os temas é uma tendência nos grandes temas mesmo, né? Quando a gente fala no atendimento hospitalar, o olhar... Quando você está no momento de análise de uma crise, o olhar não só do médico, mas do enfermeiro, do psicólogo, o olhar multidisciplinar, ele é muito agregador. E aí vocês agregam muito pra gente, assim, em termos de relação, e gera uma entrega de resultado que eu entrego uma economia financeira real e também eu deixo de impactar minha provisão, que é algo que ainda mais a gente que tem capital aberto, isso impacta no resultado, em como que a gente está na bolsa. Então, eu super indico, com certeza. Muito obrigada. Você quer desdobrar aqui? Quer jogar uma pergunta para o Lucas ou para mim? Lucas, né? É verdade, Se você quiser, fica à vontade. Falei que podia inverter o papel. Tá bom. Não, Carol, qual é a sua visão como negociadora da nossa trajetória, assim? O que você analisa como crucial, assim, para esse nosso sucesso de parceria? Eu acho que vocês tiveram sempre maturidade e conhecimento técnico equivalente dos dois lados para se conversar, se dialogar, criar rituais, repensar fluxos, repensar processos, repensar como vocês trabalhavam ao longo desses anos. Né? De aprender com erro. E, acima de tudo, capacidade de diálogo e de escuta ativa, né? Porque é muito difícil tanto o provedor de serviço está numa posição de eu sei o que eu estou fazendo, você não mexe aqui, né? O meu negócio é maravilhoso, que é um pouco a tradição do escritório de advocacia, às vezes, né? Tipo assim, um oráculo, eu sou o oráculo e aqui você não entende, então você não tem ingerência. Por outro lado, também do nosso lado, enquanto provedor de serviço, encontrar um cliente que também não está nem com tempo, nem energia, nem disponibilidade, nem vontade de
também entregar a sua parte, né? Até por isso a gente às vezes tem alocado secondment nos clientes para auxiliar, né, alavancar os projetos. Essa mudança, né? E essa mudança, porque também pode acontecer do cliente estar com poucas pessoas na sua equipe, está todo mundo afogado, etc. E não tem essa capacidade de dar vazão interna. Então, e acho que acima de tudo você tem um olhar empático sobre todas essas questões e multidisciplinar. Então, para você interessa, né, a pacificação do seu negócio, né, a prevenção e mesmo os projetos de acordos, eles te dão visibilidade do que você precisa prevenir, né, gerenciar e monitorar essa base. Então, acho que tem muitos dos elementos de técnicas de negociação aplicados aqui decididamente nessa parceria. Ótimo. Mas acho que o Lucas comentou bastante aí, né, Lucas? Fiquei muito feliz de ouvir você falar que nunca foi uma resistência da nossa parte, que realmente não foi vocês serem uma empresa nova e não ter uma chancela lá de super história e tal. E isso nunca foi mesmo, né? E que bom, né? Eu sempre procurei atingir a finalidade do projeto, que acho que a gente só tem tido mais êxito, né? E eu fico feliz, de verdade, em ouvir isso, porque é uma visão inovadora. E quando é esse ponto que a Carol comentou, quando você fala de jurídico é conservador e muito enraizado nos conceitos. E aí, isso é tudo que a gente não fez. A gente foi disruptivo, né? A gente visou construir com humildade, com parceria, respeito. E foi excelente. Não, assim, do meu lado, eu diria a mesma coisa. E acho que você falou algo que realmente talvez tenha sido fundamental, que era a questão da humildade. Porque vocês tiveram humildade de entender o que a gente tinha para oferecer e como a gente estava construindo aquela solução. E a gente teve a humildade muitas vezes de dizer que a gente estava ou errando aqui ou falhando em algum lugar, que a gente precisava redesenhar, precisava mudar a maneira como a gente estava conduzindo o projeto e aprendendo com vocês, né? Assim, eu acho que me ajudou muito não ser advogado no fim do dia, porque naturalmente me forçou para esse lugar de humildade intelectual, porque não tem como eu te dizer que eu sei direito como você, é impossível, né? Eu não sei, não fiz, né? Eu até fiz pós-graduação em Direito para me desafiar, fiz na GV também, mas não a esse ponto técnico de ter profundidade, de poder olhar um processo e discernir se aquilo necessariamente vai custar X ou Y, é bom ou ruim. Então, eu confiei nisso no sistema que a gente criou, né? Na tecnologia que a gente criou para fazer essas validações e viabilizar essas questões. Só que para eu fazer o meu sistema aprender, alguém tinha que saber, né? E grande parte desse conhecimento veio dos clientes, né? Veio de clientes como você que tiveram essa confiança e foram aportando para dentro do negócio essas características. Para a gente, inicialmente soou, poxa, acho que vai ser difícil, porque fazer acordo de trabalho tem muita regra. Redditor, por exemplo, não é que ela quer negociar a base, ela quer negociar se acordo de RO, terceiro insolvente, funciona, não sei o que lá. No primeiro momento parece... Mas a verdade é que isso foi a melhor coisa que a gente poderia ter enfrentado, porque isso fez com que a gente aprendesse muito em termos de regras de negócio e como viabilizar ali de maneira escalável uma solução que pudesse negociar 600 milhões de reais ao ano como a gente negocia hoje. Se a gente não tivesse passado por isso, tivesse ido só pelo outro caminho, provavelmente a gente teria cometido equívocos que eu consideraria imperdoáveis, que são os equívocos onde eu gastaria mais dinheiro do que você deveria gastar, por exemplo. Onde eu fizesse um acordo num processo equivocado da empresa. Que é um elemento que a gente, graças a Deus, nunca teve nessa dimensão dentro do negócio, porque é muito difícil que o sistema deixe com que isso aconteça. Então, tem esse outro lado aqui do aprendizado mútuo, né, e da maneira como não só vocês tiveram confiança na contratação, na elaboração do projeto, mas na troca de conhecimento, né, que é uma coisa que a gente valoriza muito. Isso que o Lucas comentou, eu me lembro que um sócio que não faz mais parte, mas no início era sócio da Pact, ele foi super contrário quando eu falei que o corte era cordão de RO. Ele queria negociar desde o começo do processo. E aí eu não acreditava naquilo, né? E aí a gente envolveu meu diretor lá
E aí ele até falou, mas falou, toca com aquilo que você acredita. Sim. E isso pra mim é uma coisa muito forte. Se eu acho que vai ter algum risco de aumentar a judicialização, ou se eu não posso dormir com a dúvida se na segunda instância eu ia reformar a decisão. Claro. Então, eu não pude superar isso, porque era uma verdade muito forte para mim. Inerente à realidade que você estava enfrentando, né? Que é esse outro lugar de humildade, não existe regra geral. A gente atende muitos setores, né? A gente atende a indústria, atende a ferrovia, atende telecomunicação, a gente atende muita coisa, de muita função, Brasil inteiro, etc. Mas o que a gente mais aprendeu não adianta a gente querer encarar todo o projeto com a mesma coisa, querer pasteurizar. Exatamente. Porque a realidade setorial, corporativa, organizacional é muito particular. Na hora que a gente vai se relacionar com a pessoa que tem essa responsabilidade fiduciária, que é o seu caso, a responsabilidade é sua, nunca vai ser minha. Você pode me multar, você pode rescindir comigo, mas o erro vai custar, na verdade, é para você. Né? Então, a gente conseguir respeitar esse entendimento, essa zona de segurança do cliente, é fundamental para a gente conseguir ter, de fato, um mecanismo de sucesso para acordo. Às vezes, o começo realmente ele é muito pequeno, né? Ele é extremamente humilde, né? Vamos negociar só casos em execução com cálculo homologado. Puxa, a chance de êxito, a economia é muito menor, mas é o jeito, às vezes, do cliente começar a entender, começar a viver aquilo nele, na organização, na decisão que ele está tomando. Exatamente. Mas a gente precisa estar disposto a ouvir de novo, né? Esse lugar da escuta. Porque se a gente não quiser escutar e quiser só falar, aí realmente não, e também, é um grande sucesso. Por exemplo, eu atuo no preventivo. Então, eu já parto da premissa que assim, a gente tem uma governança importante no tema e a gente só vai desembolsar aquilo que realmente é devido. Já você pode separar com um outro cenário, com a empresa que fala, olha, esse risco aqui é assumido, então eu sei que eu tenho que fazer o acordo. É isso aí, existe então, isso. Aí, a gente tem projetos que a gente negocia antes da sentença, mas justamente nesses contextos e com recortes muito específicos. Às vezes com características reputacionais, às vezes com pedidos e funções que a empresa já entende. Precedente, então, olha, tem várias características e é por isso que a gente precisa escutar. Né? Se eu colocar a sua regra na VLI, que é cliente, vai dar errado. E se eu colocar da VLI na sua, também não vai dar certo. Exatamente. Obrigada, que papo gostoso. É pena que, enfim, a gente sempre tem que começar a amarrar aqui, mas eu já vi que virão muitos outros e que a gente tem que fazer isso com mais frequência, porque acima de tudo foi agradável essa troca. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade. Sua agenda é muito atribulada, cheia, enfim, de compromissos, então eu agradeço profundamente esse tempo que você tirou para bater um papo com a gente, pela confiança reiterada no nosso trabalho. E, enfim, não sei se você quiser falar umas últimas palavras, fica à vontade. Eu quero agradecer o convite, realmente a agenda sempre está com muita demanda, e aí eu falei, vamos fazer, né? Porque eu tenho muito respeito pelo trabalho de vocês e acredito na parceria e quero contribuir com o crescimento de vocês, com certeza. Muito obrigada. E a gente com o seu, sempre. É isso aí. Muito obrigada. 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 Obrigada, pessoal.